Olá, é muito bom estar com você novamente para mais uma aula do Sermão do Monte e vamos dar continuidade às bem-aventuranças. Hoje entramos numa nova fase, um avanço nas bem-aventuranças. Vamos para a bem-aventurança de número 5, que trata dos misericordiosos. E esse é o meu convite para você hoje, para entrarmos nessa sequência agora de aulas, entendendo do que é que Jesus está tratando, quem é que ele está, então, chamando, quem são esses misericordiosos, o que isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso posicionamento dentro dessa nossa caminhada com Cristo. E a primeira coisa, então, que vamos fazer, vamos ler este verso que está em Mateus, no capítulo 5, verso 7. Você vai ler comigo, Mateus 5, 7. Abre tua Bíblia aí. Vamos ler juntos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem, a primeira coisa que vemos aqui é o avanço na vida do discípulo quando Jesus entra nesta bem-aventurança. Porque aqui há esse avanço adicional de estágio na vida daquele que caminha com Cristo, daquele que é discípulo de Jesus, porque temos olhado nestas primeiras bem-aventuranças da necessidade desse discípulo, ou melhor, da consciência da sua necessidade. Vimos isso nas aulas passadas e agora nesse ponto do discurso de Jesus acontece um certo ponto ou momento de mudança, que agora vai ser mais preocupado com a disposição deste discípulo, que resulta de tudo aquilo que aconteceu antes. Você lembra das primeiras bem-aventuranças? O pobre em espírito, aquele que chora, ou que se lamenta, ou o humilde, o manso em espírito. A mesma coisa quando olhamos para aquele que tem fome e sede da justiça de Deus. Tudo isso que nós fomos aprendendo trata então desse começo de transformação na nossa vida, nessa consciência da necessidade. E agora vem no resultado disso tudo, do trabalhar disso tudo acontecendo na nossa vida, e vai trabalhar na nossa disposição, que resulta então de tudo aquilo. Vimos que nessa análise que é feita na vida do discípulo, que ele olha para dentro de si mesmo, em especial quando ele olha em relação a si para com Deus primeiramente. Agora aqui a coisa começa a mudar, porque não é somente o nosso olhar para com Deus, o nosso olhar para com o próximo, mas agora é também esse andar, essa atitude na linha horizontal para com o nosso próximo, que se manifesta através então da vida daquele que verdadeiramente aprendeu estas lições, está cheio de Deus e agora tem para entregar para o próximo, para o seu irmão, para as outras pessoas. Então é a nossa conexão nisso tudo. Então também não é só o avanço, a mudança, mas é um progresso de tudo que está acontecendo na bem-aventurança, onde Jesus escolhe com precisão, e não falou aqui por acidente. Essas ordens que estão sendo colocadas por Jesus aqui não veio por acidente. Jesus ele faz isso com uma progressão de raciocínio, e Jesus segue uma sequência lógica em que uma bem-aventurança ela segue a outra, e seria inútil pegar qualquer declaração ou ensino de Jesus nas bem-aventuranças ou no Sermão do Monte que estamos vendo de forma aleatória, sem considerá-la como um todo, que uma ela se conecta à outra, está tudo interligado. E precisamos ter isso, por isso não dá para ficar pegando só separado, você tem que ir fazendo a conexão de uma com a outra, porque uma vai levando a outra, mostrando o caráter, a característica do cristão, que é exatamente isso, a sua composição primeiro, depois o seu caráter, a sua disposição, e que acontece na vida de um homem, de uma mulher de Deus, um cristão que segue a Cristo. Muitas vezes, aonde isso acontece? Na maioria das vezes, eu posso dizer, acontece em ambientes hostis, em contexto completamente adversos às vidas dos discípulos.
E para nós não é diferente na nossa vida, no meio de crises, no meio de lutas, no meio de dificuldades, porque é aí que nós vamos sendo forjados, é aí que nós vamos sendo trabalhados por Deus. Então até aqui nós entendemos o que está acontecendo. Vimos então o avanço, essa mudança, esse progresso na vida do discípulo. Agora precisamos olhar também para um outro ponto, que é o grande teste ou o grande desafio que acontece quando essa transformação ela vai ocorrendo na chamada de Jesus para a vida de cada discípulo. Eu queria olhar com vocês lá para Atos 11. Se você pegar sua Bíblia e abrir comigo, em Atos no capítulo 11, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Lá em Atos no capítulo 11, os discípulos de Jesus, eles enfrentavam grande perseguição. Era um momento de grande adversidade. Olha, você consegue ver aí dentro desse capítulo o que está acontecendo. Os discípulos, há muitas conversões acontecendo. E existe um certo momento que a partir do verso 25, 26 ali, aonde Paulo, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, ele havia se convertido. Um dos perseguidores dos cristãos era o próprio apóstolo Paulo. Ele havia se convertido, mas ele encontrou muita animosidade ainda no meio do cristão, porque o povo estava com o pé atrás com Paulo ali. Ele era o perseguidor, agora sofreu uma transformação. Isso é tudo novo para eles, para todo mundo que estão experimentando isso de Cristo. Olha como Cristo é maravilhoso, porque ele vai transformando a vida das pessoas, a começar dentro do nosso coração. E Paulo tem essa transformação, ou Saulo de Tarso aqui. E ele acaba indo então para Tarso, para sua cidade, e lá ele vai ficar por um tempo. Até que Barnabé vai até lá então procurar o seu amigo Saulo, encontra, traz ele, e ali então em Antioquia, onde é o quartel-general, eles vão ficar, tanto Saulo e Barnabé reunidos com a igreja, ensinando as pessoas. E no verso 26, na parte B do versículo, você vai ver que em Antioquia os discípulos eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. É ali que eles recebem esse título de cristão. E isso acontece aonde? No meio de perseguições, o avanço do evangelho, os mártires, transformação, como aconteceu com Paulo. Ele era o perseguidor, agora ele é o que está pregando o evangelho. Como é que isso acontece? No meio de todo esse turbilhão, esses discípulos, eles são chamados pela primeira vez cristãos, que significa o quê? Ser seguidor de Cristo ou pertencente a Cristo, que vem derivado da palavra grega Christos, né? Que significa ungido, ou Messias, que é o derivado da palavra hebraica. E eles levam então essa característica de ser um seguidor de Cristo ou pertencentes a Cristo. Agora leva essa mesma ideia, volta lá para o texto de Jesus aqui no Sermão do Monte, nessa declaração penetrante de Jesus, feita por ele, que ele diz: bem-aventurados os misericordiosos. Ele olha para esse que é feliz, ó quão feliz, que nós já vimos o que significa bem-aventurado, essa felicidade que é dada por Deus, desse que é um bem-aventurado. Agora ele chama esses de misericordiosos, ele dá esse título, essa característica para aqueles que oferecem essa misericórdia. Que misericórdia é essa? Cristo chama os seus discípulos então, e isso é para ser como uma marca que eles devem carregar, uma misericórdia que reflete primeiramente o que nós temos aprendido em relação a Deus. Veja que a misericórdia ela tem uma fonte. A misericórdia em relação a Deus para conosco primeiro, porque esse processo começou lá atrás. Nas primeiras bem-aventuranças nós vemos Deus agindo com misericórdia para conosco. É pela misericórdia e a graça de Deus. Agora, essa graça ela deve ser externada na nossa relação com o próximo. Então aquilo que nós recebemos, somos cheios e agora a gente pode dar algo para alguém. Então veja que é uma responsabilidade. E nós olhamos aqui e vamos ver também que esta característica deve ser composta na vida do cristão. E uma das coisas que eu estava pensando, na hora que eu estava preparando aqui, eu peguei os textos e estava olhando, me veio à mente o nome da nossa igreja. A nossa igreja chama Batista Link Church, né? Então esse link, essa conexão. E o lema, ou o tema da igreja me fez lembrar disso daí, e agradecer a Deus até por nós termos esse tema e esse lema na nossa vida, e nós seguimos firmes nesse lema. Porque o tema é uma igreja que busca ser conhecida, né, nesse link, de ligar o homem para com Deus através de Jesus.
Então o nosso primeiro link que temos que fazer é essa ligação do homem com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Essa é a incumbência, é um fator que movimenta e que faz essa igreja existir, que é o nome Link Church. E também, na sequência, é uma igreja que liga o homem ao seu próximo. E essa igreja que liga o homem ao seu próximo, ela liga através do amor. Perceba que há aqui uma estrutura também no nome, por exemplo, da própria igreja, que é uma bênção. Porque se nós estivermos sempre com essa visão de sermos esse link, de conectarmos Jesus na vida das pessoas, Deus através de Jesus na vida das pessoas, e de conectarmos um homem, ou os homens, os irmãos, as pessoas através do amor de Cristo um com o outro, nós estamos seguindo exatamente o que a palavra de Deus está nos ensinando, porque é um convite a um grande teste de Deus também para a nossa vida, na provisão, na profissão, na declaração de fé que nós temos, onde cada bem-aventurança ela vai se ligando umas com as outras, sendo um teste desse nosso caráter cristão, do caráter da igreja que leva esse nome, ser esse link. Porque se nós somos um link sem sentido, não existe conexão. Então, para ser uma conexão, tem que existir um sentido nesse link. Esse link tem que fazer sentido e de levar. Então, é uma chamada de Deus para fazermos isso na prática. E a nossa igreja, ela tem esse nome, que é um nome muito interessante, até por ser esse link. Essa é a ideia por detrás. Mas todos nós, cristãos do Senhor Jesus, temos que ter essa conexão de Deus dentro de nós e estabelecida como critério para podermos usar para que pessoas possam ser conectadas com Deus. Um outro ponto também a ser avaliado, e bom para até começarmos a entender o que significa misericórdia, é o que ela significa na língua portuguesa. E no português, misericórdia, no dicionário, ele traz assim alguns tópicos ou algumas ideias do que essa palavra ela remete à ideia ou o que ela significa. Olha o que fala. Primeiro, é compaixão solícita. Solícito é cuidadoso ou prestativo pela desgraça alheia. Então é ser prestativo a essa condição da desgraça do próximo, ou tentar ajudar de alguma forma. É também a comiseração ou a piedade e o perdão. As três primeiras da lista do dicionário, eu fui vendo algumas interpretações que são dadas, os significados e conceitos para essa palavra. Então dessas são compaixão solícita, piedade, perdão, e também temos a instituição, do quê? Instituição que socorre pobres e doentes. Eu acredito que qualquer um de nós, por exemplo, no Brasil, nós temos uma Santa Casa na nossa cidade ou na região, e geralmente é a Santa Casa de Misericórdia. Se não tem o nome Misericórdia, a ideia é de ter misericórdia pelas pessoas, por isso que ela chama Santa Casa de Misericórdia. Na cidade lá de Bragança Paulista tem a Santa Casa também, da cidade que a gente veio do Brasil. E lá tem essa instituição com a ideia de fornecer ajuda a doentes, a pobres. Então essa é a ideia que tem no dicionário. É também uma outra coisa interessante, é um punhal que era usado na Idade Média, conhecido pelo nome de misericórdia, que era uma arma fina, pontiaguda, que era parecido com um tipo de uma adaga, e ela era usada por cavaleiros e soldados para dar o último golpe no oponente ferido gravemente no campo de batalha, e tinha o propósito de acabar rapidamente com o sofrimento do inimigo. Olha como é que a gente imagina, né? Tá relacionado com misericórdia. E que significa o quê? O golpe de misericórdia. Você já deve ter ouvido isso, alguém falar assim, e deram o golpe de misericórdia. Vem daí o golpe de misericórdia, que seria quando um soldado, aqui ele vê o oponente dele sofrendo, agonizando porque tá morrendo, ele vai e acaba com o sofrimento dele com essa adaga. Então ela tinha esse papel e por isso se chamou de misericórdia, que sugere um ato de piedade para encurtar a agonia de alguém que está prestes a morrer. No nosso conceito de misericórdia, você vê,
a tradução, no nosso conceito de misericórdia, não vem um conceito límpido, um conceito correto do que realmente é isso. Associado o quê? Aliviar algo, um problema que ele mesmo está causando. Se é o inimigo e na batalha ele feriu ou foi ferido pelo seu exército, o inimigo, ele vai lá e acaba com a dor do inimigo, demonstrando uma certa piedade, uma certa misericórdia. Não é bem disso que a gente está falando, mas já dá para a gente ter uma ideia ao que essa palavra está ligada. E tem uma outra também, que eu descobri que é uma peça saliente de madeira ou de pedra que era usada ou colocada sob os assentos dobráveis e cadeiras dos coros de igreja. Eram dobráveis, né? Então terminava, por exemplo, de cantar ou de fazer alguma homília lá, de falar alguma coisa, eles sentavam. Então quando isso acontecia, eles puxavam o banco. Mas quando voltavam ao banco, eles às vezes ficavam de pé por várias horas nessas igrejas antigas. E aí o que eles colocavam? Sobre esses bancos era um tipo de uma saliência, que às vezes era até com gravuras, era colocada para que eles pudessem ficar parcialmente ali encostados, mantendo a aparência que estavam de pé. Então a ideia era essa, que desse um certo alívio para as muitas horas de pé que eles ficariam ali falando, cantando, ou seja, para qualquer coisa dentro dessa cerimônia ou dentro do ato litúrgico que eles estavam fazendo. Então essa peça de madeira servia como um calço para eles ali, o que acontece também até nos pontos de ônibus aqui. Eu não sei se você já percebeu, ou você já teve a oportunidade de vir na Inglaterra. Nos pontos de ônibus eles têm uns bancos que ficam mais altos até nos pontos. E não é um banco para você sentar normal, é um banco que é só para você encostar a parte de trás assim. Você vai ficar de pé, mas você consegue jogar o seu peso e sentar um pouco naquilo, mas dá a impressão que você está de pé. E isso é muito comum. Todas estas coisas que eu falei, elas têm um ponto que é trazer um certo alívio para o sofrimento, seja para ficar de pé, ou para alguém que está lá sofrendo e aí é o inimigo que está lá agonizando, ou é pelo perdão, ou para qualquer outra coisa que nós vimos, ou para uma instituição. Veja que a ideia então da palavra tá nessa estrutura. E inclusive uma coisa interessante é que no português ela é derivada, a nossa língua derivada do latim, ela traz a palavra misericórdia numa composição de duas palavras. Olha o português, o que significa. É a composição do latim de miseratio, que significa miséria, mais a palavra cordis, que significa coração. Então é miseratio e cordis. E assim você pode entender essa expressão, que seria miséria e coração, como o coração que se debruça sobre a miséria humana ou o coração compadecido. Essa é a ideia, então, da palavra misericórdia. Na Bíblia, misericórdia é uma ideia que leva a um ponto a mais, leva a algo mais profundo, dentro desse contexto que vai sendo criado e entendido para o discípulo de Cristo, um conceito que se conecta e relaciona diretamente com a pessoa do próprio Deus. Deus não apenas se deleita em misericórdia, e a gente sabe disso, mas a misericórdia é pertencente à sua própria natureza, que é transmitida dele para os seus discípulos, e os seus discípulos têm de viver essa misericórdia. Miqueias, no capítulo 7, verso 18, diz: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus, ele é um Deus que tem misericórdia na sua essência. Oséias 6,6 diz: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E aqui é dizer que prefere a misericórdia do que o sacrifício, o conhecimento de Deus do que holocaustos. Deus está destacando o quê? A sua justiça, o amor ao próximo, o compromisso verdadeiro com ele, que são muito mais importantes do que da observância de práticas religiosas vazias, que nós vamos ver que ele vai bater de frente no Sermão do Monte com os religiosos da sua época. Essa ideia ela continua mostrando, porque ela começa a sair fora da essência que é Deus. Tudo que vai saindo fora da essência que é Deus começa a causar problema. E essa mensagem aqui, então, é uma chamada ao povo para que ele desenvolva uma fé viva, uma fé prática, que manifestem atitudes e ações verdadeiramente bondosas e justas
e não ficar baseados em rituais vazios. É o que Deus está chamando o seu povo. E aqui Jesus, e não é de se admirar, Jesus vem e fala para os seus discípulos. Nessa linha agora horizontal, ele fala: a primeira coisa que esses discípulos precisam é de ter misericórdia acima de instituições e das tradições sagradas que eles tinham. Veja que coisa linda o que Deus, o que Jesus traz para nós, então, para entendermos. E misericórdia, tanto a que é falada aqui em Miqueias 7,18 e Oséias 6,6, no hebraico ela tem o sentido ou um conceito profundo dessa bondade e compaixão de Deus, que é um alívio para quem recebe, mas também um grande desafio para quem a pratica. E quando olhamos para o conceito dessa palavra no hebraico, que Miqueias está dizendo aqui, por exemplo, ou que Oséias está falando, é o amor abnegado, é o desejo genuíno de fazer o bem ao próximo, conceito que aparece várias vezes na Bíblia, na Tanakh, na Bíblia hebraica, aonde é frequentemente traduzido, sabe o que é como misericórdia conhecida na Bíblia hebraica? Como bondade amorosa, que Deus coloca sobre nós e que agora nós, como seus discípulos, carregando características de Deus em nós, expressão da sua bondade constante e compaixão para o seu povo. Então vimos que é um avanço na vida do discípulo, não nos esqueçamos disso, é um grande teste, um grande desafio. E no contexto histórico, queria trazer um pouco para você entender, lembra que a gente tem falado de várias coisas, culturais, geográfico, histórico, literário. No contexto histórico, nos dias de Jesus, no mundo romano, aonde Jesus aqui está trazendo essa mensagem para esses primeiros discípulos, esse governo, esse império romano, ele era implacável para todo mundo que ele conquistava, não tinha conversa. Para viver debaixo do Império Romano, eles tinham que seguir as legislações romanas. Mas existiam dois tipos de cidadãos ou de pessoas que viviam debaixo desse reino que eram mais vulneráveis, podemos dizer assim, do que os outros, que eram os escravos e as crianças. Então guarda bem isso, essas duas pessoas que precisavam muito de misericórdia ali. E olha como isso vai acontecer para a gente ter uma ideia de como essa mensagem ela entra muito bem nesse contexto aqui. Por exemplo, os escravos eles eram vulneráveis aos seus donos, aos seus patrões, e já as crianças elas eram vulneráveis aos pais. Então quem mandava, quem cuidava eram os seus pais, que era conhecido na figura do pai como pater para o governo romano, para a legislação. Os escravos eram cerca de 30% da população. E eles eram propriedade, eles eram ferramentas que eram exploradas e podiam ser açoitados, marcados, podiam ser torturados, fora a servidão ao qual eles eram submetidos. Então havia várias classificações dentro dessa escravidão que nós vemos no Novo Testamento ali naquela época. Porém, o próprio povo que vivia debaixo da conquista, que podemos dizer que não eram escravos diretamente, mas eram povos conquistados, também viviam essa opressão debaixo do Império Romano, por exemplo, no caso aqui da Palestina, que é a região de Jesus, aqui onde está acontecendo o Sermão do Monte. E nós podemos ver a vida difícil de um escravo, por exemplo, quando lemos a carta de Paulo a Filemão, seu amigo na fé, e que tem um escravo fujão e que Paulo encontra, e aí Paulo vai falar em favor desse escravo Onésimo, e esse escravo então que agora é tratado como irmão, porque ele se converteu, agora é trazido dentro desse mesmo patamar como irmão em Cristo, e como é que Filemão, sendo o patrão e o dono, vai ter que lidar com isso. E Paulo chega a dizer muitas coisas dessa carta, mas ele diz assim, que olha, trate a ele como irmão, olha, coloque a conta dele na minha conta, se é que eu tenho alguma coisa, se você considera tudo aquilo que aconteceu entre nós, veja que agora há um tratamento diferente, aquelas ações que ele deveria tomar como patrão, ele agora deve ponderar sobre o aspecto de um discípulo de Cristo, ele deve agir com misericórdia. Conseguiu perceber como isso na prática começa a tomar uma outra figura, e o exemplo de Filemão é um muito bom para isso. Agora existiam as crianças, que também era outro fator muito interessante. Os judeus, eles consideravam as crianças como bênçãos de Deus. Então eram bênçãos do Senhor as crianças.
para o judeu, mas para os romanos as coisas eram, ou até para outras culturas, eram um pouco diferentes. O pater familias, que seria o chefe de família, tinha o direito legal de rejeitar um recém-nascido e abandoná-lo, que era uma prática conhecida no Império Romano como prática da exposição, que seria uma decisão baseada de poder, de vida e morte ali dos membros da família, inclusive até para filhos mais velhos, que o pai tinha, que era o patria potestas dentro da legislação, onde concedia certos direitos a esse pai, a esse pater. Ele podia optar por abandonar uma criança, especialmente se ela tivesse alguma deficiência ou fosse do sexo feminino, que o sexo feminino, ele, em algumas sociedades, eles preferiam mais os meninos, né, do sexo masculino. Então, havia essa questão. Então, poderia também acontecer esse abandono. Ou também por alguma deficiência, ou fosse considerada um fardo econômico, um problema de crise financeira que ali a sociedade estivesse passando, a família estivesse passando, então ele podia descartar essa criança. Então o recém-nascido, como é que isso acontecia, esse processo conhecido como exposição? O recém-nascido era abandonado e deixado em locais públicos, e o destino da criança variava bastante, porque alguns eram adotados, outros eram levados como escravos, mas muitos morriam de exposição ao clima e à fome. Olha que crueldade, né? Podemos dizer assim, mas essa era a realidade, aonde Jesus aqui, ele está dando um parecer, ele está trazendo essa mensagem. Então esses são os primeiros recipientes, são as primeiras pessoas que recebem essa mensagem. E historiadores, eles relatam que o mundo greco-romano, aonde eles viviam, o contexto onde esses cristãos viviam, eles tinham uma prática, essa primeira igreja, a igreja primitiva, ela tinha a prática de resgatar crianças abandonadas, que eram deixadas por essa prática da exposição dos recém-nascidos, e que era também considerado como uma forma notável de demonstrar misericórdia e compaixão pela vida do próximo. Olha que bonito aqui, um ministério que é o ministério da misericórdia já sendo exercido por esses cristãos que entenderam isso de uma forma diferente do que os outros perceberam. Consegue ver Deus nessa situação? Consegue ver que não é simplesmente uma emoção, pessoas geridas pela compaixão do coração? Não, mas é Deus fazendo algo aqui, o ministério acontecendo na vida desse cristão, o que é para nós também. Então o mundo moderno de hoje trazendo para a nossa vida, esse mundo ele oferece suas dificuldades, não é um mundo muito melhor não, porque se nós lembrarmos das constantes notícias de atrocidades, vermos os em diversos lugares do mundo que acontece hoje, e também olharmos para a nossa história, no decorrer da nossa história, nós vamos ver que o sistema do mundo, ele pode ser duro e ele pode ser opressor. E nós precisamos, como cristãos, demonstrar essa característica de Deus para esse mundo. Nós vemos isso. Como é que o mundo se demonstra duro? Vemos isso em notícia, vemos isso na TV, noticiários dos jornais, vemos nas mídias sociais, porque jorram informações que oprimem. Crises financeiras, inflação, planos de governo, guerra, cortes, vemos também, sem contar aqui, os problemas que são dos nossos próprios julgamentos, que a gente vai fazendo os nossos julgamentos, suspeitas, culpas, ou por alguém que de alguma forma vai querer ter a vantagem da outra, ou de nós talvez vai querer se vingar, e dependendo da maldade que tem no coração da pessoa, a coisa se complica ainda mais. Ou alguém que quer fazer justiça, porque foram injustos com eles, mas quando falamos da misericórdia, raramente a gente vê misericórdia. A gente vê todos esses outros, querer fazer justiça, a gente vê a maldade, mas misericórdia é algo que acaba sendo muito escasso, essa misericórdia verdadeira aqui, que o único interesse é de ser o representante de Deus na vida de alguém. E no entanto também, cada um de nós precisa de misericórdia. E sempre que possível na nossa vida ela é muito bem-vinda. Todos nós somos gratos quando recebemos essa misericórdia. Na verdade, todos nós dependemos de uma fatia de misericórdia na nossa vida. E agora, entendendo um pouco o contexto da época onde essas pessoas estão vivendo,
o que eles estão vivendo e o que Jesus está fazendo, imagina Cristo falando e pedindo para que esses irmãos pudessem, de uma certa forma, mudar toda essa sequência que já vinha sendo carregada, e os religiosos não ajudavam em nada. Então, quem é que era o representante de Deus para essa misericórdia? Os discípulos de Cristo, debaixo do jugo romano, debaixo do jugo religioso, e sabiam que eles tinham que viver isso na pele, e precisavam muito ser cheios de Deus para poder viver isso. E por isso esse tema ele é tão relevante e atual em qualquer época. E eu já vou terminando aqui, já estou terminando, porque é um ótimo lugar para a gente começar a pensar nisso, a fazer diferença para a vida das pessoas, através dessa bem-aventurança, no que nós estamos dando apenas uma pincelada inicial de que os bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Porque se existe algo que tem poder de contagiar a vida das pessoas, é uma atitude misericordiosa. A misericórdia gera misericórdia. E quando essa misericórdia ela é aplicada em Deus ou de Deus na nossa vida, a gente está cheio de Deus, ela se torna uma bem-aventurança. Olha que coisa linda. E eu termino deixando para você pensar algumas coisas. Quem é que é você dentro dessa história? Quem é que é você dentro desse contexto como cristão? Você é um admirador da misericórdia? Você admira a misericórdia? Por exemplo, como as pessoas admiravam esses cristãos e deram o nome deles de cristãos porque eram verdadeiros seguidores de Cristo, eram pertencentes a Cristo. Mas como é que é a sua vida? Você tem se envolvido? Você pode dizer que você é esse que as pessoas olham e falam, não, esse é um seguidor de Cristo, esse é um misericordioso. Porque ele demonstra essa misericórdia de Deus. As pessoas veem essa misericórdia de Deus. Você experimenta essa vivência da misericórdia de Deus? Ou você é apenas esse espectador? Cuidado com a nossa vida cotidiana, porque ela tende a ser mais ou menos como a social media. A gente se emociona quando a gente vê. E olha, da Ibope viraliza você ver esses reels de gente prestando serviço de generosidade, ajudando. Isso é muito bonito. E a gente até sente vontade de, olha, somos apreciadores, choramos e falamos, ai, que coisa linda. Mas como é que eu tenho reagido quando eu vejo isso? Porque a misericórdia que nós vamos aprender aqui vai muito mais além disso. É uma doação, é algo fantástico que Jesus está ensinando para a vida de seus discípulos. E como a misericórdia soa, então, aos seus ouvidos? Você se emociona, sente o desejo de fazer quando vê alguém tendo uma atitude misericordiosa, mas não passa disso. Você não se envolve, ou se envolve apenas superficialmente. A gente que mora aqui na Inglaterra, mandar o dinheiro na Libra ou no Pounds, né, que a gente chama aqui na Inglaterra, para o Brasil, se transforma em muito dinheiro lá. Se a gente for mandar uma quantia pequena, talvez para a gente, é uma quantia boa no Brasil que ajudaria. Será que ela se resume só a isso? Será que é só isso que Jesus está falando? Será que nós nos acomodamos somente em prestar misericórdia desse jeito? Qual é a profundidade da misericórdia que Cristo está nos ensinando, inclusive na correria, na dificuldade e no problema de qualquer época e de qualquer tempo? Fica com você, então, esta reflexão para você pensar. Que o Senhor abençoe muito a sua vida, que essa palavra possa ter trazido um desconforto para você, de certa forma, para que você possa parar, pensar e refletir nas palavras do nosso amado e querido Mestre Jesus. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula.